Olá, queridos, tudo bem? Eu hoje estou aqui com uma visita muito especial. É a Sirlene Carmieli. Ela é a minha parceira nesse projeto no Coluna em Movimento. Ela é a que cuida dos bastidores, ela é a que cuida de levar para vocês todas essas informações. Eu vou produzindo aqui e ela vai distribuindo, ela vai levando até vocês. E ela, gente, vocês não vão acreditar, mas ela também teve problemas de coluna e ainda tem, mas juntas a gente vai alcançando aí um bem-estar para todos vocês, inclusive para ela. E aí a gente teve ideia de conversar com ela para ela trazer para vocês quais foram as queixas, quais foram os perrengues que ela teve até então. E a gente vai fazer aqui uma espécie de atendimento online. A gente vai fazer uma experiência hoje e ver como é que isso fica. Fica de olho aí. Oi, gente, Kátia, muito bom estar aqui. Bom, quando eu conheci a Kátia, vi o projeto todo do Coluna em Movimento, essa coisa da gente tá conseguindo fazer as coisas e aprender e dar um jeito nas dores da coluna, eu fiquei encantada. Eu falei, eu preciso abraçar esse projeto. Até mesmo porque faz muito parte da minha vida a questão da dor de coluna, né? Eu sempre fui muito alta, eu tenho 1,77 m. Então, assim, eu já tinha esse do jeito que eu sou hoje, desde quando eu tinha 13 anos. Então, eu sempre fui muito alta. E eu acho que essa foi o meu problema, foi crescer demais, aí eu já fui entortando, envergando, e eu travei. Com 14 anos, um dia eu deitei no chão da sala, aí eu falei, socorro, alguém me tira daqui, que eu não saía. Travei completamente. Aí eu fui levada para o médico, e o médico falou assim, eu vou te dar um remédio, natação. É a única coisa que você deve fazer. E aí você vai fazer essa cara e eu vou te falar por que a natação deu certo pra mim, porque eu não fiz natação direito. Que ótimo! E aí eu ouvindo os vídeos da Kátia, eu falei assim, por que natação não dá muito certo? Movimentos repetitivos, já tô aprendendo, né? E aí eu vi que eu fazia natação de uma maneira muito preguiçosa. Eu dava 2, 3 nadadas e eu ficava boiando na piscina, relaxando. Por isso que deu certo a natação pra ela. Por isso que deu certo a natação pra mim. E aí eu nadei por um período desse jeito, bem light, assim. Porque eu nunca fui uma pessoa, quando eu era mais jovem, de esporte. Nunca gostei de atividade física, não fazia nada. Gente, essa mulher aqui é magra, linda, esbelta. Eu era mó preguiça mesmo. Eu lembro que eu arrumava atestado de educação física. Eu falei assim, gente, preciso ir no médico. Aí eu falava, olha, não tô podendo, eu não quero, porque eu não queria fazer educação física, que eu não gostava. Aí quando eu tive esse primeiro perrengue aí na vida, esse travamento total, aí eu comecei a fazer natação forçado, e eu ia realmente com bastante frequência, mas desse jeito, porque como eu não gostava muito, eu ia, nadava assim um pouquinho, e falava assim, cansava. Aí eu ficava boiando na piscina, e aquilo me aliviava. E eu achava que era natação, olha que coisa louca. E hoje eu entendo que não era natação, era o meu alongamento, o meu relaxamento. Sim. Que isso me ajudou bastante. Sim. Aí fui tocando a vida por bastante tempo, com essa natação bem relaxada aí, e foi. Depois eu desisti. E aí, quando eu desisti da natação, eu parei, eu comecei, nesse momento, já estava mais velhinha ali, a gostar de atividade física. Então, eu começava a caminhar, comecei a fazer outras coisas. Aí, eu fui pro Pilates, fui fazer coisas de yoga. Então, fui para essas coisas mais light. Eu nunca fui fazer uma coisa muito pesada, né? E tocava assim, bem de vez em quando, né? Porque eu gostava, mas o negócio era caminhar. Eu gostava de caminhar com as minhas amigas, porque daí a gente ficava conversando. Então, na verdade, não era caminhar, era conversar. Mais um processo de relaxamento, vocês estão vendo? Olha, por isso que o universo nos uniu, porque eu já estava em conexão com o seu trabalho Coluna em Movimento, mesmo sem conhecer. Sim, maravilhoso. E aí o tempo foi passando, eu fui gostando de atividade física, comecei a praticar várias coisas, comecei a correr, então, bacana. E aí a natação eu deixei de lado. E por que eu odiava a natação? Assim, não sei. Como eu odiava, você pode estar odiando aí também, não sabe por quê. Porque a gente tem que ir, tá frio, tirar a roupa, molha o cabelo, depois tem que lavar, secar. Ai, gente, era um terror. Era muito cansativo isso. Essa dinâmica, né, de ter que ir pra natação. Aí eu abandonava. Quando doía a coluna, eu falei assim, nossa, vou travar, eu ia pra natação. Mas eu não nadava, eu dava 2 braçadas e ficava boiando. Relaxando. Eu fazia isso, exatamente. Até um momento que eu
assim, eu já estava mais estabilizada, então de vez em quando eu nadava nesse boiamento aí que eu fazia, e aí de vez em quando eu ficava bem, então ficava sempre indas e vindas. E eu tinha um conceito, tenho até comigo, uma vez com um problema na coluna, sempre com um problema na coluna. E assim, por mais que eu esteja bem, tem ali um sinal, você cuida, porque senão volta. Sim, isso é um fator muito importante que a Sirlene tocou. Toda vez que a gente desencadeia um processo de dor na coluna, significa que alguma coisa nos levou para esse travamento. Então, não foi a hérnia de disco, não foi o bico de papagaio em si, mas algum processo muito específico nos levou àquela condição. Pode ter sido uma condição física, sei lá, ficou muito tempo agachado fazendo o seu jardim, ficou muito tempo refazendo a sua horta, ficou muito tempo de pé cozinhando o dia inteiro. São condições que exigem um pouco mais da musculatura da coluna e a musculatura acaba trabalhando muito, acaba se encurtando mais. Porém, esse desencadear da dor da coluna é porque você já tem uma predisposição. E aí, cada vez que acontece de novo alguma situação dessa, vai acontecer de novo. Então, todo esse trabalho, dessa jornada que a gente está trazendo para vocês aqui no Coluna em Movimento, não significa que vocês nunca mais vão ter problemas de coluna. Não significa que vocês vão se livrar para sempre das dores de coluna. A grande iniciativa aqui é trazer para vocês um pouco de informação para que vocês possam cuidar da coluna de vocês cada vez que isso acontece, sem ter que correr aos medicamentos, sem ter que correr para o médico, sem ter que seguir 30, 40 sessões de fisioterapia por um problema que vocês já conhecem. Então, a partir do momento que se conhece o que acontece lá dentro, é fácil desfazer isso. Né? Você sente isso? Assim? É verdade. E aí, assim, o tempo foi passando, aí a gente vai ficando mais velha, cada vez que dá um travamento de coluna, as pessoas falam, você tá velha. Eu odeio esse comentário, isso porque eu travei com 13 anos, como é que eu tô velha pra travar? Então não tem idade pra gente travar. E tem corredores de maratona com 80, com 70, então idade não significa nada pra coluna. Então essa coisa de achar que a gente é novo demais ou é velho demais, por isso tem problema, não, é a qualquer momento. Eu sou prova viva disso, porque hoje as pessoas, quando eu falo que eu tô com problema de coluna, eu tô com dor, e eu tenho várias coisas zoadas na minha coluna, que você tá velha já. Eu falei, não tem nada a ver, isso aqui já vem de longa data. E eu fiz assim, passei por vários processos, né, teve momentos assim, que eu tava até que bem, mas eu comecei a olhar muitas vezes fotos minhas assim, e falei assim, nossa, eu tô muito torta. Então essa coisa de crescer demais, vai curvando, né? Então eu tenho que prestar muita atenção na minha postura. Então se eu estou com a postura boa, também eu me mantenho melhor. Tem hora que eu não consigo, aí eu desmonto, né? Aí fui pro RPG. E o RPG foi incrível pra mim, porque mostrou que eu tenho várias coisas tortas, que eu sou rotacionada, que eu viro pro lado. Aí eu percebi por que eu gostava de andar sempre do mesmo lado. E a pessoa não podia estar de um lado, ela tinha que estar daquele lado. Então quando a gente tá andando, conversando com alguém do lado, você pode ficar do outro lado? Eu não conseguia conversar e prestar atenção no assunto se a pessoa tava do meu lado direito, porque eu sou rotacionada para esse lado. Então assim, eu jamais poderia estar conversando com alguém do lado direito, tinha que estar do lado esquerdo, porque daí eu posso virar e falar com a pessoa. Olha que loucura. Olha isso, ela estava favorecendo ainda mais a escoliose dela, gente. Olha que incrível. E a gente vai fazendo as coisas e nem percebe, né? Não, inconscientemente. E a nossa postura, ela vai sendo modificada por um processo de compensação do corpo. Então, se a gente tem um fator uma simples dor no joelho direito, o nosso corpo naturalmente se desloca para o lado esquerdo para evitar que a sobrecarga do nosso corpo faça doer ainda mais o joelho direito. E só esse pequeno deslocamento lá para o joelho esquerdo já pode acontecer aqui em cima uma escoliose que a gente chama de escoliose antálgica, que é uma escoliose para fugir da dor. Então, deslocou, o corpo já... E aí até descobrir que essa escoliose que está aqui na coluna tem a ver com o joelho ou com o tornozelo torcido, um pezinho que torceu,
Demora. Muita gente, muitas vezes, não se descobre isso. Nossa. E realmente no RPG, a forma como o RPG tem para fazer uma avaliação e trazer a globalidade que é o ser humano, a gente não é um joelho, a gente não é o tornozelo, a gente é tudo, a gente é o corpo inteiro. Então eu gosto muito do RPG por esse formato, né, de trazer a globalidade para descobrir as causas das coisas, do que acontecem com a gente, né? Aí no RPG, o que eu descobri? Que eu sou uma pessoa rotacionada. Olha, ela fala lindo, olha. Eu parei de rotacionar. Eu falei, não, eu vou colocar as pessoas do meu lado direito pra estar conversando. Chega de ficar só do lado esquerdo, não. Então, assim, pra ficar reta. Aí eu fui fazer um pouco de musculação, porque eu não conseguia manter a postura reta, porque o meu abdômen não tinha força. Então, a musculação me ajudou bastante. E a musculação também, eu fazia de uma maneira light, eu fazia realmente um pouco ali, mas não era uma coisa que eu pegava muito pesado, eu fazia realmente para conseguir também, só me manter, não me matava na musculação. Por isso que deu certo, porque ela não se matou na musculação. Né? Fui percebendo isso. E o RPG me trouxe também uma coisa louca. Tem hora que eu converso com meu marido e ele fala assim, nossa, você é a pessoa manca, a manquinha mais ágil que eu conheço, porque você corre, você faz tudo. Porque eu descobri também no RPG que uma perna minha é maior que a outra. E é isso o que causava essa coisa da rotação. Porque uma perna é pouca coisa, não é uma diferença tão grande. Mas assim, é um pouquinho, então já dá diferença, então inclinava para um lado e ficava rotacionado. E isso tudo causava uma dor horrível na coluna. Então assim, tem hora que eu falava pro médico, tá doendo aqui, mas eu não consigo identificar que ponto que é da coluna que dói. Eu sei que dói aqui na coluna, mas eu não tinha um ponto exato. Porque era tanta coisa que estava assim, desalinhada, fora do prumo, fora de tudo, né? E aí depois eu comecei a usar uma pastilha, uma palmilha no sapato para dar uma melhorada. Fui no RPG, pilates, fui fazer várias coisas para estar alinhado ali, para estar mais centrado. E hoje, como você se mesmo sente? assim, de vez em quando, travava. Falei, o que está acontecendo? Aí a gente já começa a perceber. E quando trava, agora que eu comecei a travar depois de velha, aí a natação já não resolvia mais e nada mais resolvia. E todos os truques que eu tinha pra ficar bem já não tava dando certo. Aí eu fui pros remédios. Aí foi péssimo. Porque você toma um remédio que é uma dose de leão, porque daí travava assim, não conseguia levantar, toma um remédio, ele te dá um relaxamento muscular. Então, coisas que eu poderia fazer, que eu aprendi com a Kátia, que a gente pode fazer de maneira totalmente a gente mesmo, natural, eu fazia com o remédio. Daí eu relaxava e falava, agora eu tô bem. Mas ficava assim, sabe, aquele remédio, dose de leão, gastava uma fortuna na farmácia. E pra me sentir bem por alguns minutos ali, né? Tava aquele alívio, tal, daqui a pouco já começava a dor de novo. Falei, nossa, aí toma mais remédio, mais remédio. Então, hoje eu aprendi, e também uma outra coisa, além disso tudo, a questão comportamental, né? Sim. Da gente ter algumas coisas Grande de comportamento nosso que interfere. Isso também foi um outro fator, um ponto ali muito interessante. Então, quando eu percebi que de repente a minha inflexibilidade para algumas coisas, a minha teimosia, e sei lá, algumas coisas que eu pensava, acreditava, aquilo também me fazia ficar ruim e travado. Assim, o que será que eu estou pensando, fazendo, agindo que está provocando isso? E quando a gente começa a internalizar, né, algumas questões nossas, a gente começa a dissolver isso tudo. Sim. Então, hoje ainda dói? De vez em quando, bem pouquinho, Sim. né? Que aí a gente vai fazendo alguns exercícios, uma técnica aqui, outra ali para relaxar, vai mudando tudo, né? A questão do nosso mental, nosso espiritual, nosso comportamento, atitudes e a parte física. Continuo fazendo atividade física diariamente. Hoje eu estou praticando HIIT. E eu faço o HIIT também de uma maneira que não é uma coisa muito explosiva, né? Então, tudo que eu pratico, eu vou buscar a questão do equilíbrio. Então, eu faço um pouco de musculação, faço caminhada, faço corrida, faço HIIT, mas tudo de uma maneira que não agride. Então, assim, eu gosto, não para ficar uma coisa atlética forte, né? Mas assim, eu gosto para me manter com energia, com saúde, com movimento, com movimento. Isso é muito importante, isso que a Sirlene trouxe, em questão das atividades físicas variadas.
Quanto mais variada for a sua atividade física, melhor, porque você não fica só utilizando aquela musculatura específica. Você não vai só nadar 3 vezes na semana fazendo o mesmo movimento, né? Você vai buscando movimentar o corpo todo de um modo geral. E o corpo adora isso, o corpo adora se movimentar. Então, fazer atividade física, praticar o esporte, ok. Só que, minimamente, um pouquinho de cada, para que tudo possa ser trabalhado de um modo global. Silene, gente, foi um bate-papo, foi só uma fechando aula, aqui, isso. mais uma questão. Olha eu não isso. sei também se é o seu caso. Hoje em dia a gente mexe muito com a internet, né? Uhum. Então, assim, ficar naquele movimento com o mouse sempre na mesma posição, às vezes dói. Aqui. O que é aqui? Escápula? Aqui é escápula. A Aqui escápula e em cima aqui o trapézio, né? O músculo que dói, aqui a parte de cima, é o trapézio. E assim como eu sei que muita gente trabalha com computador, ali tá toda hora mexendo, ou às vezes mesmo por diversão. A gente tá ali mexendo em redes sociais, vendo uma coisa e outra. E isso é uma coisa que eu queria que você falasse, em especial, assim, que dica que você pode dar, que estratégia que você pode passar aqui. Mas uma coisinha rápida para as pessoas, porque assim como eu que estou mexendo no computador direto, muita gente está mexendo, está lá no mouse. Sim. E pode ter isso daqui. Então, que estratégia que você pode passar aqui para a pessoa pensar dessa maneira, de repente não mexer tanto, ou como fazer pausas, ou um exercício mesmo para estar praticando? 3 coisas. Primeira delas, sabe a garrafinha de água que a gente costuma deixar do lado do computador para a gente não perder tempo e ficar tomando ali? Não coloca a garrafinha do lado do seu computador, deixa ela lá longe. Vai buscar água no filtro, vai buscar água lá na cozinha, para poder você trazer para o corpo o movimento que ele precisa depois desse longo período de tempo que você está ali. Primeira coisa, isso é muito importante, trazer a movimentação para a coluna. Segunda coisa, manter a coluna em postura ereta. Quando a gente senta no computador, sem querer, vou ficar de lado para vocês observarem, sem querer a gente vai arredondando. E aí a coluna vai ficando para trás e a cabeça vai ficando para frente. E o computador aqui, né? O computador aqui e a cabeça para frente, ainda mais a gente olhando para baixo. Essa postura, ela gera uma sobrecarga tão grande na cervical. Eu não me lembro aqui em números, mas uma vez eu assisti palestra de um colega fisioterapeuta que ele trouxe o quanto de peso a nossa cabeça passa a ter quando a gente faz isso. Era uma coisa muito absurda, assim, eu acho que se a cabeça pesa 5, 7 quilos, a cabeça passava a 27 quilos a partir do momento que a gente direciona essa cabeça para frente. Vocês imaginam uma cervical sustentar esse peso todo à frente? Então, esse é o segundo ponto, de trazer, então, senta no quadril, em cima dos ossinhos que tem lá embaixo no quadril, que a gente chama de isquios. Quando a gente senta nos isquios, naturalmente, ó, tô sentada nos isquios aqui, ó, naturalmente a nossa coluna cresce aqui, ó. Se a gente senta no sacro, que é aquele ossão lá do quadril, se a gente senta no sacro, a gente enrola. Sentando nos isquios, eu não trouxe a minha coluna para cima, ó. Só de sentar bem posicionado lá embaixo, a coluna naturalmente ela cresce. E terceiro ponto é ter um apoio. Vocês não vão conseguir visualizar a mesa aqui que a gente está apoiado, mas quando a gente deixa o cotovelo solto no ar, esse cotovelo ele tem que fazer mais força para poder sustentar a mão. E, desculpa, o cotovelo não, o ombro ele tem que fazer mais força para sustentar a mão que está apoiada na mesa. Quando a gente tem o cotovelo apoiado na mesa, a gente dá mais conforto para o trapézio, para os músculos dos ombros. Então, isso já faz uma diferença tremenda. Então, essas 3 dicas, experimentem fazer no dia a dia e observar se só com isso, no final do dia do trabalho, ou no final de um trecho aí de trabalho, se já alivia bastante. Experimente também. Vou experimentar, vou voltar aqui depois para comentar. Sim. Eu tenho aprendido muito com seus vídeos e assim, são coisas muito simples,
Sim. Coisas que a gente pode trazer pro dia a dia, eu acho muito bacana isso, porque não tem nada assim surreal que eu tenho que ir em determinado lugar, ou eu tenho que ter um aparelho, sabe, que custa milhões em casa. Não, é coisa que a gente pode fazer com o nosso próprio corpo, Sim. ou de uma maneira muito simples, né? Implementando isso para a vida, para trazer qualidade de vida mesmo, menos dor, né? Isso é importante. É simples assim. Quem tem dor sabe, né? Sim. Uma vez com um problema de coluna, a gente tá sempre com ele ali, né? Tá sempre cutucando, dizendo, ó, cuidado, cuida de mim, senão eu vou te cutucar. Então a gente tem que evitar isso mesmo. Sim. Muita gratidão Eu que por agradeço, seu carinho adorei. em estar aqui, em gravar pra gente, se disponibilizar, contando aqui a sua historinha, muito real. E, gente, que aluna boa, né? Bom demais quando a pessoa compreende o que acontece e passa a perceber o que um simples detalhe na natação, por exemplo, um simples detalhe, como ela percebeu que não era a natação, como ela percebeu que foi o relaxamento que trouxe isso para ela. Então, a partir do momento que a gente passa a cuidar do corpo da gente, que a gente passa a observar melhor o corpo, a gente percebe todos os sinais que eles mandam pra gente se cuidar. É verdade, é isso mesmo. Gratidão. Eu que agradeço, adorei compartilhar aqui um pouco da minha história, que eu sei que, assim como eu tenho esses problemas, esses perrengues todos com a minha coluna, outras pessoas podem passar pelas mesmas coisas e pensar, né, assim, nossa, não tem jeito, só tomando remédio mesmo, ou só indo para uma cirurgia. E dá sim pra gente cuidar da coluna de uma maneira bem tranquila, sem ficar gastando, sem tomando remédio. Sim. E ficando o melhor de tudo, que é livre da dor, né? Sim. Então, é isso daí. Tchim-tchim. Tchim-tchim, gente. Cafezinho pra gente comemorar. Tchau, tchau.